Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Meta News, o nosso canal de informação sobre gestão, negócios e recursos humanos do Grupo Meta RH. Eu sou o Leandro Marques e no nosso episódio de hoje nós vamos começar uma série de programas com o tema PCDs e processos seletivos, dando start com pessoas com deficiência visual. E para começar direito, eu trouxe aqui convidados que podem agregar muito nesse tema e que podem nos ajudar a conduzir melhor um processo seletivo nos cargos de PCD. E quando eu digo conduzir melhor, eu quero dizer não só no processo em si, mas também com o respeito e a dignidade cabíveis. Eu gostaria de agradecer a presença da Laísa Cardoso, da Renata Fonseca e da Vanessa Bruna. Gente, muito obrigado. Eu queria começar aqui com a apresentação de cada uma, o que vocês fazem. Podem ficar tranquila para dizer para falar o que vocês quiserem, o projeto de vocês. Olá, eu sou a Laísa, eu tenho graduação e mestrado em Ciência Política pela UNB. No mestrado, eu estudei justamente a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Atualmente, eu trabalho na Apex Brasil, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Eu produzo conteúdo para a internet num canal no YouTube, o hashtag Passe Adiante com Laísa Cardoso. No mais, é isso. Olá, eu sou Renata Fonseca. Sou aqui do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Leandro, pelo convite. E, bom, eu hoje trabalho com locução e também na produção do meu marido, que é músico, saxofonista. E faço Papo Acessível, que é um podcast também. E estamos aí. Olá, Leandro, eu sou Vanessa, Bruna do canal Segue em Ação. Então, hoje eu trabalho produzindo conteúdo para a internet, Segue em Ação, e é um canal que trata de tudo referente ao deficiente, né? A desmistificação, a valorização, a aceitação, e eu dou palestras sobre isso. Isso aí, estou muito feliz de estar aqui com você e falando sobre empregabilidade, que é um tema muito importante hoje. Poxa, legal, gente. Mais uma vez, então, obrigado pela presença aí de vocês. E eu não posso começar esse papo com uma outra pergunta que não seja essa, tá? Porque atualmente vocês consideram que existe uma discriminação com deficiente visual? Laísa, se você quiser começar? Então, existe, né? Embora a gente tenha aí uma das melhores legislações relativas a direitos das pessoas com deficiência, a gente tem a lei de cotas, a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas ainda assim existe bastante preconceito. E eu acho que esse espaço que estamos tendo aqui vai ajudar a esse preconceito diminuir. Certamente o preconceito existe por puro desconhecimento do mercado de trabalho, das empresas, dos responsáveis pelos RHs aí da vida, porque apesar da lei de cotas, que obriga as empresas a manterem uma cota de contratação de pessoas com deficiência, há uma impressão de que eu acredito que o cego, principalmente o cego, quem realmente não enxerga nada, como eu, a empresa acredita que as adaptações vão ter que ser muito complexas. Como é que a gente faz com o cego? A gente vai ter que levar ele no banheiro, a gente vai ter que levar ele para o restaurante todo dia para almoçar, né? Vai ter que ficar segurando o braço dele para ele andar pela empresa, né? Vai ter que ter babá para o cego. Como é que é isso? Como é que ele trabalha no computador? Vamos ter que comprar um software muito caro. Enfim, puro preconceito mesmo, falta de informação. E é por isso, como disse a Laísa, que a gente está aqui para falar sobre isso, né? Legal. Renata, desculpa. Vanessa, você também compactou dessa ideia? Total. E o preconceito, Leandro, ele acontece por falta de informação. É o que a Rê falou. As pessoas, quando a gente fala o cego total, ele é muito mais difícil de ser recolocado no ambiente de trabalho. Então, esse preconceito ele vem do desconhecimento de capacidade, de necessidades. Então, hoje, o trabalho que nós três fazemos, produzindo conteúdo, é muito em cima disso, sabe? É para mostrar quais são as nossas capacidades e necessidades reais, porque não são a gente não precisa que ninguém leve ao banheiro, nem que corte a nossa comidinha. A gente precisa de coisas bem mais simples. Então, você pode ter um deficiente visual total trabalhando em várias partes de uma empresa sem onerar em nada essa empresa. Não tem oneração.
porque já se pensa que tem que botar um podotátil na empresa toda, eu vou ter que botar placas de braille em toda a empresa, e não. Mas isso tudo acontece só por um desconhecimento. O preconceito é gerado do desconhecimento. Acho importante a gente aproveitar esse gancho que está aqui no começo e lembrar que a solução que funciona para a Vanessa não necessariamente vai funcionar para a Renata, não necessariamente vai funcionar para mim. E o X, eu acho que de tudo, é que pergunta para o seu funcionário com deficiência como você pode ajudar ele, do que ele precisa. Na maior parte das vezes, você vai descobrir que o que ele precisa é algo bem simples e não vai te onerar, não vai te dar dor de cabeça, e na medida que você fornecer aquilo para ele, ele vai se virar sozinho e pronto, e acabou. Com certeza. E reforçando isso que a Laís falou, exatamente, Laísa, perfeito. O que acontece? Quando você me chamou para fazer parte dessa mesa redonda aqui, eu fui dar uma olhada e fazer algumas pesquisas para a pessoa, né, pesquisadora nata, e uma das coisas que eu percebi que gente, fugiu o nome, que você currículo. Não é currículo, a ficha que você preenche, nenhuma delas tem um campo para você dizer quais necessidades você é cego, ok. Mas o que você precisa? Você é deficiente visual, ok. Mas o que você precisa? Olha, e você colocaria, eu uso leitor de tela, no caso da Laísa, eu uso a lupa do computador. Não tem isso, não se faz uma triagem quando tem a vaga de PCD, eu tenho que contratar 5% do meu total de funcionários. Então, vamos fazer uma triagem das necessidades dessas pessoas. Vamos colocar nessa ficha. E não tem. Eu descobri que, pelo menos aonde eu pesquisei, as pessoas que eu perguntei, nenhuma delas tinha. Então, era bem interessante, já sendo aqui um lugar que pessoas profissionais de RH vão vir ouvir, é interessante a gente pensar, fomentar essa ideia, que aí serve até de material para possíveis soluções lá na frente. Tá, até aproveitando, pegando um gancho nessa primeira questão, a gente está falando sobre discriminação. Vocês acham que dá para atribuir isso a algum fator específico? Essa discriminação que a gente tem hoje com o deficiente visual nas empresas? Eu acredito, assim, que tem ainda muito resquício histórico, né? Porque se você parar para pensar em quando a lei de cotas, ela tem 29 anos só. Isso em termos históricos é nada, né? Apesar da gente ter a lei, a gente não tem campanhas, né? A gente não tem... Como que eu vou dizer? A gente não trabalha pessoa a pessoa. A gente tem a lei, mas a gente não trabalha com as pessoas, né? Para aceitar, não é nem aceitar, mas como que eu vou dizer melhor? Conviver com o que é diferente delas. Parar de ver o diferente com estranheza. A gente ainda vê um cego mexendo no celular e fica assim, oi? Mas como assim? Não é assim, ele vai usar o computador? Não, a reação é, mas ele usa o computador? Então, assim, esse tipo de coisa, enquanto isso for a regra, né, que é o que eu percebo, pelo menos por onde eu transito, a gente vai ter muita dificuldade de mudar a forma como pessoas com deficiência visual ou quaisquer outras deficiências são incluídas, assim, né? Uhum. Nossa, Laís, isso aí que você disse é tão verdade, até a gente falando um pouco do nosso amigo em comum, que é o Scalabrini. A primeira vez que eu vi o Scalabrini foi num curso de podcast também, e eu lembro que foi exatamente o que você falou. Eu fiquei admirado por ver que ele estava editando um arquivo de áudio no computador, sabe? E para mim aquilo lá, sabe, era uma coisa que talvez por essa falta de contato com pessoas com deficiência ou algo do tipo, não me fizeram enxergar aquilo com naturalidade. Verdade. Essa questão me lembra um pouco aquela história. O Tostines vende mais porque está sempre fresquinho ou está sempre fresquinho porque vende mais? Porque isso acontece, o fator ao qual eu atribuo essa situação é o desconhecimento que provém da falta de convivência. Mas como é que vai ter convivência se existe a discriminação e o cego não é contratado para trabalhar nas empresas? Então, é um negócio um pouco embolado para se resolver, né? Só o tempo mesmo, como a Laísa falou, campanha,
esclarecimento, a gente está aqui falando, elas estão aí nos canais do YouTube falando, a gente no Papo Acessível falando, e torcendo e tentando fazer com que essa mensagem chegue a cada vez a mais pessoas, né? Para mostrar que... Porque, veja bem, muitas vezes a gente está andando pela rua, por exemplo, e a gente pede ajuda a alguém, ou alguém oferece ajuda para atravessar uma rua, ou para fazer qualquer coisa que seja necessário naquele momento, e a pessoa, caramba, a pessoa... É uma coisa rara, a pessoa conduzir a gente da forma correta sem a gente dar essa informação. Já vai dando o braço para a gente segurar e tal. Aí você começa a conversar, é fatal. Essa pessoa tem alguém por perto que não enxerga. Ela convive com alguém, ou já conviveu, ou já conheceu, já estudou com cego, trabalha com uma pessoa cega, tem alguém na família. É fatal. Ela só sabe, só tem aquela informação porque ela convive com alguém. E, de novo, temos que lembrar o que a Laísa falou. Cada um de nós não somos iguais, nem dentro do grupo de pessoas com deficiência visual, não somos todos iguais, não temos todas as mesmas necessidades. Mas naquilo que é básico, que é, por exemplo, como é que você conduz uma pessoa com deficiência visual? Você não segura nela, é ela que segura em você. Ou no cotovelo, ou no ombro e tal. Não. Isso é o básico, né? Para todo mundo. Então, só conhece isso quem convive, quem já teve essa experiência. Então, o fator preponderante para a discriminação, eu acho que é a falta de conhecimento que provém da falta da convivência. E aí, para a gente conviver, a gente precisa a gente tem que botar a cara lá na rua todo dia, dizer, eu existo, aqui, ó, eu faço isso, eu faço aquilo. A gente fica meio atração de circo, tem hora. Aqui, que legal, eu mexo no celular, gente, viu? Que bonitinho. Eu mexo no celular, eu tenho computador, eu cozinho, eu limpo a minha casa, olha só, que legal. De acordo com tudo isso. E aí a forma da gente mudar isso, Leandro, até um projeto que ficou parado agora por causa dessa pandemia toda, é que eu acredito que a nossa geração, é muito difícil dela mudar de opinião, muito difícil isso mudar, essa empatia por contato. Eu costumo dizer, Renata, que pessoas assim, que tem algum cego, um amigo cego, um filho cego, e aí são pessoas super queridas com a gente na rua, são empáticos de contato, tem alguém na família. Um dia eu fiquei aqui no ponto de ônibus, chovendo, e não passava ônibus, só passava a van, e a van, o ônibus eu consigo perceber pelo barulho, a van não conseguia, eu fiquei lá horas e ninguém me olhou. E um cara passou de carro, me viu, parou do outro lado da rua, atravessou e veio me oferecer ajuda. Resultado, por que ele fez isso? Porque ele tem um filho deficiente. Quantas pessoas passaram por mim? Ninguém me viu, entendeu? E isso não vai mudar assim tão fácil. Porque como isso muda? É simples, a gente precisa levar fazer essa campanha, essa informação para a criança. São as próximas gerações que vão mudar. Cara, quando eu vou para uma escola, eu tenho um projeto e converso com as crianças. Quando você vai, esse projeto tá tão bacana, assim, ele vai, ano que vem, com certeza, ele vai dar frutos. É tão bacana, porque as crianças estão tão sedentas de informação e é dali que vai sair gestores, programadores, educadores, que vão ser diferentes, porque a nossa geração, a gente ainda vivia separado das pessoas com deficiência. Todo mundo estava em instituições. Eu nunca estudei com ninguém cego. Verdade. O único deficiente que eu estudei na minha escola, que eu sempre estudei em colégio público, era um deficiente auditivo, mas bem leve, que era a Carla Maia. Tinha um núcleo tinha uma sala de inclusão, né, sala de recurso, nessa minha escola. E tinha essa sala, e a professora era muito legal, então a gente acabava indo muito nessa sala. Tinha pessoas com deficiência mental, os meninos e ela. Mas o único contato foi esse. Então, se eu penso que hoje, meu sobrinho, ele vai, quando ele estiver lá numa empresa, para ele vai ser super normal ter um cego, porque ele é criado com isso, é super normal ter um cadeirante porque ele é criado com cadeirante, para ele é normal. Para ele vai ser normal, vai ser igual qualquer pessoa que faça as outras coisas. Por quê? Porque ele foi criado com essas pessoas. E isso que é o diferencial. Eu acho que a gente vai conseguir mudar isso quando a gente começar a fomentar nessas crianças essa ideia. Eu acho que isso cada vez mais vai ser uma realidade, assim, porque as gerações que estão chegando, elas já estão chegando um pouco mais preparadas para o diferente, né? Para essa questão da diversidade, né? Que
Na verdade, quem não aceita o que é diverso é o que é estranho, né? E uma coisa que eu acho que a gente tem que pontuar aqui é porque senão a gente pode cair na armadilha de dizer que tudo é falta de informação. E aí, assim, se a pessoa... Bom, que pena, ela não tem informação. Bom, estamos aqui te dando informação. A gente entende que ninguém é obrigado a saber como lida com cego, com cadeirante, com uma pessoa com deficiência intelectual, com uma pessoa com baixa visão. De fato, ninguém é obrigado a saber. Mas é obrigação de, por exemplo, das empresas, das escolas, fornecerem um mínimo de informação a respeito. Porque aí a pessoa não vai ter essa desculpa do eu não sabia. Sim. Tá bom, você não sabia, mas a gente tá aqui te dando meios para que você saiba. E no mínimo, né, Laísa, um pouquinho de boa vontade, né? Ajuda, né? É o que a gente fala, né? A barreira mais difícil que a gente tem para lidar com é a barreira humana. É o nosso maior obstáculo, é o obstáculo humano. Com certeza. Isso me puxa para uma outra questão também, que a gente está falando muito da questão humana mesmo. Só que assim, o que vocês acham? Voltando também para essa parte de seleção de pessoas, tal, que é mais ou menos o foco do cast. Vocês acham que com todo o avanço das tecnologias e da própria internet, a comunicação das empresas que buscam profissionais PCD visuais, assim, eles conseguem ser efetivas? Eu digo assim, esses recursos disponíveis, as empresas realmente elas estão utilizando de forma correta? Ou na maioria das vezes acaba se tornando um discurso demagógico, sabe? É uma coisinha no site, ou a gente trabalha com texto alternativo, sabe? Essas coisas focada para o deficiente, assim, para pessoa com deficiência. Cara, eu vou dar um exemplo que é da minha realidade. Para eu colocar na cabeça do pessoal de onde eu trabalho que, olha, o site ele precisa melhorar porque ele não está devidamente acessível. Ele não tem o recurso de áudio, ele não tem a opção de ampliar a fonte. Assim, demorou, eles colocaram. Que bom que eles colocaram, mas, por exemplo, tem sistemas que a gente usa lá que eu tenho muita dificuldade de usar. Se o pessoal da TI não tem... Eu tô falando assim, o pessoal da TI, mas assim, se a empresa não tem a preocupação para que quem instala os sistemas, quem escolhe os sistemas, tenha um suporte para me dar, porque se eu não sei interagir com a ferramenta, com os recursos, né? Eu, por exemplo, tenho baixa visão, não uso leitor de tela. Mas eu não tenho visão periférica. Então, assim, eu fico catando milho no computador, eu olho um pedacinho aqui, um pedacinho acolá, depois, no fim das contas, eu junto a informação. Ok. Eu tô aqui com essa dificuldade na ferramenta porque o contraste de cores dela é muito ruim. Com quem que eu vou reclamar sobre isso? Eu preciso que quem escolheu esse sistema tenha esse tipo de preocupação. E eu não acho que isso aconteça. Eu acho que isso tem que partir da empresa dessa... Gente, assim, é simples, né? É olhar o mundo em volta de você. Para quem você está vendendo seu produto? Para quem você está vendendo seu serviço? Para todo mundo. E todo mundo inclui pessoas com deficiência. A gente olhar um fato concreto, não tem como contestar. Existe a diversidade humana. Tem gente, cores de pele as mais diversas, de olhos, de cabelo, de tudo, de tamanho, de corpo, mais alta, mais baixa, mais cheinha, mais magra, mais... Gente, é diverso, o mundo é diverso. Se você não enxerga isso, deficiente é você. É você que tem uma deficiência, é você que não está enxergando o óbvio. A Laísa falou uma coisa que eu acho que vai bem também de contra isso, Renata, que é o seguinte, eu acho que acima das tecnologias e tudo mais, é perguntar o que você precisa. Exato. Mais nada, antes de começar qualquer processo seletivo, acho que iniciar, e até antes mesmo de pensar, vou contratar um PCD com deficiência visual. Fazer essa pergunta, fazer uma pesquisa à sua volta, um benchmarking para poder entender o que precisa para eu poder acolher esse colaborador antes de começar o processo seletivo, né? Sem dúvida. E assim, o importante, muito, muito importante a gente deixar claro aqui, já que você falou, a gente está falando até dos recursos dos sites, dos aplicativos, né, por extensão, não existem barreiras tecnológicas para
fornecer acessibilidade. Tanto é que existem sites, um levantamento aí apurou que apenas, acho que menos de 1% dos sites do Brasil 1,6% são totalmente acessíveis, tá? A gente está falando de totalmente, porque tem uns que, mais ou menos acessível, dá para usar, mas não é totalmente acessível. Esse 1,6 que a Vanessa me socorreu aí, é totalmente acessível. Tipo assim, a gente não vai ter problema nenhum, nem a gente, nem o surdo, nem o disléxico, nem ninguém vai ter Então, problema. Se tem gente que faz, é porque é possível, não existe barreira tecnológica para fazer. A barreira é, como disse a Laísa, humana. Atitudinal, falta atitude. E, infelizmente, como a Vanessa citou, e a gente não quer falar isso, é meio desagradável de se dizer, mas, infelizmente, a gente só presta atenção nessas coisas quando aperta para o nosso lado. E, assim, uma deficiência, eu não nasci com deficiência. Quer dizer, eu tenho uma doença genética, eu tenho retinose pigmentar, eu nasci com a genética da retinose, mas eu só manifestei sintomas dessa doença com 23 anos. Tem pessoas que ficam cegas por acidente, um acidente de carro, né? Ou ficam paraplégicas por acidente. Então, assim, essas coisas podem acontecer a qualquer momento. Inclusive a nós que já temos uma deficiência, passarmos a ter outra. Não é impossível. Infelizmente, as pessoas só prestam atenção nessas coisas quando elas passam por isso. Mas, gente, não precisa. Vamos olhar em volta, porque tá tudo aí. Se todo mundo se lembrasse que se tudo correr bem vai envelhecer e que envelhecendo você vai ter dificuldade de locomoção, você vai ter dificuldade de visão, de cognição, de audição, a gente não, a gente não ia chegar no lugar e ficar comendo torta de climão porque a pessoa não sabe o que fazer com a gente quando a gente chega lá. Se todo mundo lembrar... Exatamente. Se você lembra que tudo correndo bem você vai envelhecer e você vai ter dificuldades similares às de que pessoas com deficiência têm, né, na juventude, olha como seria tudo muito mais fácil. Mas não, a gente não pensa nisso. Não, em todos os setores, né? Isso para tudo. Se a gente pensar que essas pessoas, elas estão em todos os lugares, com essas necessidades em todos os lugares. Porque em determinado lugar tem acessibilidade, em determinado lugar não tem acessibilidade, porque... mas quem é que a deficiente vai vir fazer aqui? Como assim? Quando foi que me disseram que eu só posso ir alugar 1, 2 e 3, o 4 eu não posso? Que é em todos os lugares essa tal... necessidade, esse pensamento, né? Que a gente pode estar em qualquer lugar. Ainda nessa questão de como as empresas recebem as pessoas com deficiência, na opinião de vocês, qual que é a pior gafe ou desrespeito que uma empresa ela pode ter com um candidato com deficiência visual? Eu digo candidato, né? Uma pessoa que está indo lá para se apresentar para uma entrevista, para um teste, para alguma coisa. Eu acredito que, pensando em processos seletivos como... conjuntos de etapas, né? Normalmente você junta as pessoas e vai afunilando, né? Nessas etapas, muitas vezes tem coisas que são muito visuais. Então, assim, a pessoa está apresentando um conjunto de slides falando sobre a empresa, mas não está descrevendo o que está ali, não está repassando todas as informações que estão na tela. Ou então vai elaborar uma dinâmica de grupo que requer muito da visão. Eu acho assim, se você tem uma pessoa com deficiência visual participando desse processo, você tem que pensar em dinâmicas que vão avaliar, né, as capacidades, habilidades e atitudes, né, o chá, de modo que essa pessoa possa participar em igualdade de condições com as outras, às vezes fazendo entrevistas individuais, às vezes pensando em dinâmicas que envolvam mais a fala e não, assim... Porque tem umas dinâmicas que, cara, você tem que levantar, bater palma, andar em círculos, umas coisas assim meio que, né? Uhum. Isso eu acho meio assim... Se você tá vendo que tem um cego ou uma pessoa com baixa visão ali e você nem se atentou que precisa mudar, né? Pegou bastante mal. É verdade. Eu confesso que esse tipo de situação, né? Se eu estiver lá num processo, uma reunião, alguma coisa aí, começa a rolar um slide ou um filmezinho e tal, e não tem descrição e tal, eu, sinceramente, é uma das coisas que mais me deixam constrangida.
Dá Eu me vontade de levar sinto assim, né, Renata? parece que eu tô com um abacaxi pendurado no pescoço e tá todo mundo olhando pra mim, porque certamente alguém vai olhar pra mim e vai dizer, coitada. Coitada, exatamente. É E esse o assim, problema. gente, Ao invés de ela dizer coitada, por que ela não vira e fala, olha, tá acontecendo A, B, C e D? isso, mas é aí que eu queria chegar. Mas eu ela não sei fica com vocês. vergonha alheia, vergonha da pessoa que está Exato. ministrando a situação lá. Eu tenho vergonha alheia, é o que eu sinto, esse constrangimento. E eu acho assim, eu não sei vocês, meninas, mas o meu sonho de consumo é ser tratada com naturalidade. Eu sei que é difícil, tá? Para quem não lida com uma pessoa cega, de repente... Olha, vou dar um exemplo a vocês. Agora na quarentena não tá rolando, mas eu fazia pilates aqui perto da minha casa. Eu e meu marido, ele também é cego. Quando eu entrei em contato com a professora de pilates, o contato era direto com ela, falei com ela via WhatsApp por texto. Combinei tudo, pedi preço, dias, não sei o que, marcamos uma aula experimental. Eu já sabia, mas ela depois relatou pra gente que quando ela viu a gente tocando a campainha do estúdio, que ela abriu, que ela viu nós dois cegos, ela ficou assim... Desesperada. Desesperada. Tipo, o que eu vou fazer? Pergunta né? o que eu vou fazer com essas cegas aqui. Mas assim... Eu de climão naquela hora. Então, não rolou climão. A gente não percebeu. Ela não deixou transparecer o que ela estava sentindo, de verdade. A gente sabe que a pessoa vai ficar meio... Se nunca aconteceu, ela é professora de pilates e nunca tinha tido um aluno cego. É natural que ela tenha essa dúvida. Poxa, como é que eu vou lidar com eles? Porque para quem enxerga, você faz o exercício e a pessoa repete. Pronto. É uma coisa visual. E como é que eu vou fazer isso com eles? É natural que ela tenha essa dúvida. Mas ela tratou a gente com naturalidade. Para mim... Esse é o sonho. É o principal. Para mim, eu quero ser tratada com naturalidade. Eu sei que é difícil... Mas é assim, gente, eu não sou um ET. Eu não desci de uma nave espacial agora. Eu sou um ser humano normal, cara. Eu sempre acho que eu desci de uma nave. Eu sempre acho. Porque nunca é normal. A naturalidade envolve não tratar a gente como criança, né? Que isso é muito comum. Não confundir deficiência visual com deficiência auditiva. A gente ouve normalmente, a gente ouve bem. São essas coisas. Uma coisa que eu faço, e é isso, depende muito da personalidade da pessoa, porque vamos lembrar que também deficiência existe em contexto, né? É de onde você vem, a que recursos você teve acesso, que criação que você recebeu, A, B, C, D, X, P, T, O. Ok. Eu tenho o hábito de... Vou num lugar novo, vou começar a academia, igual quando eu quis começar a fazer o polidense, ou qualquer outra coisa assim, que é algum lugar que tem alguém que eu preciso falar antes, eu falo, olha, eu tenho baixa visão, eu vou precisar de ajuda com isso e aquilo outro, mas a gente sabe que nem toda pessoa vai conseguir ter, é um ato de coragem isso, porque você tá se expondo. Né? Você tá se expondo, mas você tá se expondo preventivamente, no meu ponto de vista. Tipo assim, porque se a pessoa disser pra você, olha, não tenho condições, beleza, você passa pro próximo. Mas aí, assim, eu acho que você evita, né, alguns constrangimentos, porque na pior das hipóteses, o constrangimento fica só ali no seu WhatsApp. Mas... Ninguém comeu a torta com você. Mas depende, Laísa, eu acho que depende do caso. Tá? A gente está falando aqui de mercado de trabalho e a gente precisa lembrar, assim, existe o mercado de trabalho privado, o serviço público, e existem as pessoas que são autônomas. Por exemplo, meu marido é músico. Ele trabalha já há muitos anos com eventos, tá? Não dá para tratar um evento e contar que ele é cego. Não dá. Ele já teve evento cancelado porque ele disse que ele era cego, pelo telefone. Eu imagino que sim. Tá? Isso aí tem que ser assim, é no susto mesmo. Agora, você imagina assim, Leandro, imagine você, você marca o seu casamento e você contrata um saxofonista para tocar na cerimônia. É o dia da sua vida. Você gastou um dinheirão com aquilo, a sua esposa sonhou com aquele dia a vida inteira, com aquele vestido branco, com aquela coisa toda, com aquela festa maravilhosa, com aquilo tudo dando certo. De dinheiro. E de repente, quem entra
o saxofonista que você contratou com uma bengala branca com a mão no ombro do assistente dele. E você pensa, ferrou, pra não dizer outra coisa, né? Mas tem que ser assim, porque quando as pessoas o contratam porque viram ele tocar em algum lugar, aí o que chegou primeiro? O trabalho dele chegou primeiro. Então o trabalho dele chegou primeiro, não importa se ele é cego. Eu vi ele tocar, ele toca muito bem, eu vou contratar ele para minha festa. Agora, se eu não vi ele tocar e ele me diz por telefone que ele é cego, a minha primeira reação é achar, então ele não deve tocar tão bem assim. Como é que ele vai tocar bem se ele é cego? Como é que eu vou fazer com ele aqui? Puxa, mas aqui na casa de festa tem escada, como é que vai ser? Gente, as pessoas pensam as coisas mais absurdas. No caso do seu marido, ele sofre duplamente, né, a discriminação, né? Por ser cego, e quando ele pergunta pra ele se ele tem um trabalho, ele fala que é músico, né? Exato. Putz, você lembrou bem. Mas música é trabalho? Tipo assim, não é hobby? Se trabalha, você só toca, né? Exatamente. Ô, Leandro, a respeito dessa pergunta que você fez, né, da maior gafe, gente, a maior gafe é você deixar, é o que a coisa falou, deixar constrangida. Em qualquer coisa, gente, você chama lá uma pessoa para fazer o processo seletivo e ela é cadeirante, chega lá, tem degrau. Pô, cara, como é que tu não pensou que o cadeirante não tem como levantar da cadeira e subir o degrau? Não, só 2. Só 2. Entendeu? Como você não pensou nisso? Como você está fazendo um processo seletivo com pessoas deficientes visuais, cego, baixa visão, o que for, e você não pensa em atendê-los de forma plena, assim, peraí, esse exercício que eu vou fazer aqui, putz, cara, mas quem é baixa visão consegue, mas quem é cego total não consegue. Não, tem outros, sempre tem outros artifícios para utilizar. Porque, cara, é horroroso quando você vê todo mundo olhando para sua cara, mesmo sem você enxergar, você sabe que tua cara... Dá para sentir. Tua cara queima, é o que a Rê falou. Todo mundo olha e fala assim, que bosta, tadinho, olha lá. Porque eu fui dar uma palestra junto com outras pessoas e tava lá o folder do que era. Era sobre acessibilidade... turismo acessível, e aí tava lá, meu canal, tinha mais uns 2 ou 3 cegos que eram amigos nossos que tinham feito projeto com a gente, um auditório lotado, todos os participantes, eram 4 ou 5, tinha professor, aquele pessoal cheio dos títulos todos, ninguém descreveu uma foto. Eu sentei minha bunda lá, quase 2 horas até a hora que eu fui falar, e ninguém descreveu uma foto. E era um evento sobre acessibilidade, gente. Essa é a pior gafe. Não, vamos mudar. A pior gafe é quando você está fazendo uma coisa sobre acessibilidade e não é acessível. Aí, quando foi... Gente, aqui eu falei assim, não. Alguém vai chegar aqui do meu lado. Cara, ninguém. Eu tava sentada na frente, porque as pessoas que vão participar se preocuparam como eu ia subir na porcaria do palco, porque ninguém queria que o cego caísse lá de cima, né? Isso sim, quando eu cheguei me mostraram lá a escadinha, tudo. Mas só isso. E aí eu sentei, a minha amiga, que me chamou pra fazer, e ela não tava perto de mim, eu olhava pra ela e falei, cara, eu não acredito. E aí eu fiquei prestando atenção em tudo. A foto do Pão de Açúcar, não sei o que, e seguia. A foto, eu sabia que era de Pão de Açúcar, mas o que tava ali, qual era o projeto, nada. Porque eu não sei o que. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu falei, tá. Quando foi a minha vez, eu falei, então, gente, vocês gostaram da palestra? Ai, cara, que bom. Que vocês viram, né? Porque eu não sei do que se falaram. Porque tinha várias slides, vários filmes, e eu não pude. Então, acessibilidade é você poder... consumir as coisas da mesma forma que os outros e seguir. E aí depois todo mundo veio pedir, mas ninguém tinha pensado. Da mesma forma, o pessoal da RH que vai fazer um processo seletivo, ele tem por obrigação, pensar como ele vai fazer. Eu vou contratar, eu estou fazendo um processo seletivo com deficientes visuais, então o mínimo é pensar nos exercícios que vão ser ministrados ali, nas atividades que vão ser ministradas ali, para não deixar essa pessoa
é constrangida. É perguntar assim que chega na primeira conversa o que precisa, como precisa, do que precisa. Essa é primordial, é muito simples, não é nada, a gente não precisa de cartilha, não precisa de organograma, de gigantesco, não precisa, é muito simples. É muito simples. Do mesmo ponto que eu volto a bater, que se a gente tivesse nessas fichas cadastrais a necessidade que cada um tem, a empresa, os setores de informática, você vai trabalhar no computador, o que você precisa? Eu colocaria o leitor de tela, tal, isso. E você faz um banco dessas informações. Quando você vem fazer esses exercícios, você já sabe o que esperar, você já sabe o que exigir, você já sabe. Então, o conhecimento, aí eu volto lá atrás, que tudo parte de um conhecimento, de saber do que se está fazendo. E que hoje não se sabe. Hoje tem a vaga simplesmente para se cobrir uma lei, não porque eu quero colocar esse funcionário ali para ele estar bem colocado e crescer. Eu tenho amigos que trabalham em empresa, que quando eles chegaram lá, a pessoa do RH virou para ele e falou assim: olha, você foi escolhido, mas eu preciso que você me ajude, eu preciso saber qual é o melhor, o leitor que te atende. Aí ele, tem o NVDA que é gratuito, tem esse. Não, eu quero saber qual é o melhor para você. Eu quero que você exerça seu trabalho com plenitude. Qual? Aí ele falou o mais caro, que já compraram, e hoje ele está nessa empresa há muito tempo. E isso acontece sempre? Não, é raridade. É raridade, porque no geral, eu tenho aqui uma grande empresa multinacional que você só trabalha lá por 3 meses, o deficiente. Trabalha lá 3 meses. Na época que o Ministério do Trabalho faz a vistoria, e depois eles são demitidos. Você acha que essa triagem, esse primeiro contato do RH, vai ter algum critério, vai ter alguma investigação? Claro que não, eles querem botar para dentro e depois botar para fora. É simples assim. Para fechar então esse papo, que dica que vocês podem dar para as empresas na tratativa de um futuro colaborador com deficiência visual? É o que eu falei lá no início. Tem 2 perguntas-chave. Você quer alguma ajuda? A pessoa vai dizer sim ou não. Supondo que ela disse sim, como eu ajudo você? Como eu posso tornar a sua estada aqui nesse ambiente mais fácil, né? Não necessariamente mais fácil, mas assim, mais inclusiva, mais prática, mais plena. Isso, plena é a palavra. Eu acho que, em primeiro lugar, é ter essa vontade, né? De fazer a coisa real. Não fazer... Tudo bem, você tem que cumprir uma cota, você tem que contratar a pessoa com deficiência. Tudo bem, mas faz melhor, né? Dá uma olhadinha em volta, vê que o mundo está mudando, né? Que a diversidade existe, que é bacana conviver com isso. A diferença enriquece. Se você só convive com gente igual a você, não tem graça, você não aprende coisas novas, você não evolui, enfim. Parece papo de maluco isso aqui, mas eu acho que tem que começar por aí, vontade de realmente gerar diversidade na empresa, porque isso só vai enriquecer a convivência e a evolução da empresa mesmo, o conhecimento, enfim, a troca, tudo isso. É um enriquecimento que vai para além da empresa, né, Renata? O que você sem dúvida. Que você, assim, a pessoa com deficiência que está ali na sua baia vizinha pode te ajudar a repensar coisas para sua vida inteira, né, para todas as áreas. Com certeza. Não porque ela é super-heroína nem nada disso. Não somos super-heróis e nem coitadinhos, mas é porque, querendo ou não, te dá uma outra perspectiva sobre como fazer as coisas. Sem dúvida. Exatamente. E a gente não é, ao contrário do que muitos pensam, as pessoas olham a pessoa com deficiência como uma pessoa que sempre precisa de ajuda. Sim, nós precisamos às vezes de ajuda, às vezes não, mas nós também ajudamos os outros, tá? Isso existe, é verdade. A gente também ajuda os outros. Às vezes a gente ajuda, como qualquer pessoa, a gente ajuda até sem saber que está ajudando. Quantas vezes vocês aí já devem ter ouvido isso? Nossa, você para mim é um exemplo. Eu não quero ser exemplo para ninguém. Eu sou um ser humano normal. Mas às vezes a gente é sem querer. Tem gente que fala assim, ai, puxa, eu olho para você, eu fico pensando, ai, gente, a gente reclama tanto. Eu também reclamo. Eu falo, eu também reclamo.
né? Mas eu reclamo de outras coisas. Não de ser cega, porque ser cega para mim já está resolvido, né? Tem outras coisas. Eu tenho outros problemas muito piores do que isso às vezes, né? Às vezes. Não estou reclamando da vida, nada disso. Mas a gente tem problemas como qualquer outra pessoa. Então, a gente precisa de ajuda, mas você também precisa de ajuda. E nós também podemos ajudar muitas vezes. Normal. Com certeza. Na tratativa, Leandro, eu acho que o que as meninas falaram é o mais importante. Um é perguntar o que você precisa, como você precisa, como a Laísa falou. Outra é a vontade de ter, como a Renata falou, de ter a gente ali. E a terceira é ter um pouquinho, o mínimo de informação, sabe? A gente tem tanto material, tem tanta coisa que a gente começou lá conversando, né? Que hoje não falta informação, falta vontade de buscar. Então, nessa tratativa, é você saber, vou fazer o processo seletivo para deficientes visuais. Deixa eu dar uma olhada, deficiente visual usa leitor de tela, usa braille, mas tem baixa visão que não usa, que só usa leitor. Sabe, 5 minutos ali, não é uma extensão de faculdade, não. 5 minutinhos, você já sabe ali até como tratar ele, como conduzir um cego, você já vai saber em 5 minutos. Então, é só juntar essas coisas aqui e fazer um trabalho muito bacana. A gente não estoura, a gente não explode, a gente não sai rolando as coisas, gente. A gente não rola igual a bolinha, sabe aquela bolinha que fica batendo assim? A gente não cai. Não cai, eu gostaria de fazer uma observação rapidinha, Leandro, claro, que eu acho importante, que é o seguinte: empresas, cuidado com as instituições. Se você bater numa instituição e você perceber que a instituição está tratando o deficiente visual como coitadinho, sai fora, porque essa visão está errada e você vai embarcar nessa. Muitos dos nossos problemas é por causa disso aí. Eu nem vou falar sobre, mas muitos dos nossos problemas hoje, na data de hoje, século XXI, vem dessa institucionalização aí. Não são todas, eu não estou generalizando, né? Não são todas, mas existem muitas instituições que ainda tratam o cego como coitadinho, né? Enfim. Mas aí a gente vai acabar caindo numa outra problemática que também abrange também outros movimentos, inclusive. Sem dúvida. Então fica bem complicado. Mas beleza. Gente, mais uma vez, obrigado, Laísa, a Renata, a Vanessa. E, por favor, vocês podem ficar à vontade para divulgar o trabalho de vocês, os projetos. Fica à vontade. Mais uma vez, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho como produtora de conteúdo, como digital insistencer, porque eu ainda não influencio muita coisa, é só digitar youtube.com/#passeadiante. Lá eu falo sobre deficiência, sim, mas também sobre política, sobre entretenimento, sobre angústias, sobre frustrações, expectativas. É um canal bem diverso, eu acho que vale a pena vocês conferirem e me darem feedbacks, caso vocês gostem ou não gostem. De novo, obrigada, Leandro, pela oportunidade, né? A gente comentou aqui em off que são raras as oportunidades que a gente tem de pregar para não convertidos, porque a gente prega para muitos convertidos, né? A gente fala sobre inclusão, mas para pessoas com deficiência, para pessoas ou que não têm deficiência, mas que sabem da importância disso. A gente nem sempre consegue chegar em espaços em que isso ainda não é uma discussão comum. Então, eu agradeço por essa oportunidade, eu espero e tenho certeza que isso vai botar muitas pulguinhas na cabeça, atrás das orelhas das pessoas, e é isso que vai fazer a engrenagem girar e as coisas mudarem. Eu faço parte de um podcast chamado Papo Acessível. Desde 2012 nós estamos no ar. Fomos o primeiro podcast no Brasil totalmente feito por pessoas com deficiência visual. E a gente está em todas as redes sociais aí como Papo Acessível, é só colocar na busca Papo Acessível. Eu tenho um trabalho como locutora também, estou nas redes como Renata Fonseca Locutora. E para qualquer coisa, informação, enfim, estamos aí. Renata Fonseca Locutora, @gmail.com, quem quiser, é só fazer contato. Leandro, primeiramente agradecer, como disse a Laísa, é muito bom a gente ter essa oportunidade, né? Poder falar um pouco da gente, das nossas necessidades, e aí de uma certa forma trazer para o público não deficiente, né? E espero que tenha servido, que tenha aberto, né, horizontes
e possibilidades nas nossas próximas contratações. E se quiserem me achar, me procurar por aí, estou sempre perdida, vocês podem me encontrar aí no YouTube como Cego em Ação e em todas as redes sociais. Lá o canal é bem bacaninha, assim eu acho, as pessoas nem tanto. Mas, como disse a Laísa, eu sou digital assistência, com muita insistência. Eu estou lá, as pessoas querendo ou não. Mas é só tem coisas interessantes. Vocês aí que estão pretendendo fazer processo seletivo com cegos, eu acho bem legal fazer uma pesquisa lá. YouTube é muito bacana. Você consegue descobrir muitas coisas sobre muitas pessoas. É legal. Vai lá, eu acho. Então, legal, gente. Eu vou deixar o link delas aqui no post desse episódio. Mais uma vez, eu agradeço a todos que acompanharam esse papo. Lembrando que se você chegou até aqui por alguma outra rede, o nosso site é o metanews.com.br. E esse conteúdo ele vai estar também disponível no nosso canal do YouTube, no nosso podcast Metanews, que você acha no Spotify, no Deezer e no Apple Podcast, Google Podcast também, e nos melhores agregadores de feed. Então a gente fica por aqui, se cuidem até o próximo episódio do Meta News. Obrigado!